Amém. Continuando aqui a segunda parte da aula da Escola de Profetas. Vamos lá, esperando o pessoal chegar. A gente dá continuidade aqui. Desligue seus microfones, por favor. Acho que eu consigo desligar por aqui. Deixa eu só conferir, que eu acho que não gravou a primeira parte. Ficou gravando, mas deu falha na hora de... Ele avisou aqui que deu falha na hora de converter o arquivo. Deixa eu só conferir, que eu fiquei agora preocupado. Pré-ocupado. Aguenta aí, gente, aguenta aí. Zero K. Não, acho que deu sim. Talvez deu. Gravou sim. Vai dar um trabalhinho só para eu converter, mas gravou. Então, vamos lá. Queridos, então eu tenho isso. A frase vem na minha mente. Quer ver? Eu vou dizer a última que veio. Frase engravidante. Acho que essa eu recebi hoje. Eu tenho um catálogo aqui, isso aqui vai virar um e-book em breve. A minha última frase. Quando Deus dá um acesso, ele também dá a posse. A frase vem. Com essa frase eu consigo pregar 3 semanas direto. Outra que Deus me deu recentemente. Quem entende o reino, reina. Olha que frase poderosa. Então, Deus não precisa falar comigo assim, senta aí, filho, que eu vou te explicar um monte de coisa para você anotar. Não, simplesmente ele dá uma frase. E essa frase, ela se transforma num livro, se transforma numa pregação, se transforma numa profecia, se transforma numa oração, numa intercessão. Então, isso faz parte da psicografia, tá bom, gente? Próprio Deus, ele psicografou os 10 mandamentos, né? Ele mesmo, ele escreveu os 10 mandamentos, né? Em cubos de pedra. Texto de referência eu vou deixar para vocês estudarem em casa. Então, vocês botem aí, anotem aí, psicografia, e eu vou dizer 2 textos para vocês meditarem. Êxodo 34, 27 e 2 Timóteo 3, 16. Tá bom? Segunda parte. Como são 16 itens, eu tenho que dar uma aceleradinha. Mas se tiverem dúvida, eu interrompo aqui e respondo com prazer, tá bom, gente? A gente continua na próxima aula, não tem problema nenhum. Na semana que vem. Segunda parte, psicofonia. Veja bem, a primeira é psicografia, recebe da mente e escreve. Psicofonia, você recebe na mente e fala. Psicofonia. Então, é a mesma coisa. Você sabe que esse pensamento não é seu. E você entrega ele mesmo assim. Isso aí é chamado na Bíblia de o dom de profetizar. Por que o dom de profetizar? Porque a pessoa é um dom, ela não é um profeta 24 horas por dia. Então, de repente, ela recebe aquela inspiração, ela fala um negócio. Vou dar um exemplo. Um amigo meu, ele me contou uma história uns anos atrás que ele estava numa igreja pregando num congresso de mulher. Só tinha mulher na igreja. Assembleia de Deus. Sabe aquelas Assembleias de Deus que tem a cortina atrás do púlpito assim? Antigamente era moda ter cortina atrás do púlpito. O pastor Charles já se acusou que a igreja dele tem. Ó. Agora a onda é LEDzinho, meu irmão. Eu não gosto de nada atrás do púlpito. Atrás do púlpito tem que ter só Jesus. Só que quem brilha é Jesus. Mas vamos lá. Esse amigo meu estava pregando e Deus usou ele em profecia.
Ele começou a falar, ele recebeu, começou a falar o que ele estava recebendo. Só que o problema era o seguinte, era uma profecia para homem. Eu não tinha um homem na igreja. Ele olhava e profetizando e olhando e falando, meu Deus, eu vou ter que falar isso mesmo. E a palavra vinda, ele falando, não via homem nenhum. E, de repente, quando ele termina a profecia, ele escuta assim, amém, eu recebo. Atrás dele. Aí a cortina abriu, tinha a portinha. O gabinete, a sala do zelador era atrás da cortina. E a profecia era para o zelador, que estava deitado na cama, descansando na hora do culto. Entende? Então, você sabe que Deus está falando, mas você sabe que não vem da tua mente, porque se viesse de você, você não falaria. Tem coisa que a gente fala que você fala, caramba, só pode ser Deus, se fosse de mim eu não falaria. Então, o texto para você estudar psicofonia é 2 Pedro 1:21. Tá bom? Número 3, xenoglossia, com X. Tá? Xenoglossia. Xenoglossia. São palavras gregas, né, gente? O que é xenoglossia? É você falar em idiomas que você não estudou. Olha que dom poderoso. Olha que dom poderoso. Né? Então, você chega perto do americano, você nem sabia que ele era americano. Mas você chega perto dele, Deus quer usar você para falar com ele, você começa a falar, e você começa a falar inglês, você fala, meu Deus, peraí, eu não falo inglês. E está fluindo inglês. Entenda, não tem nada a ver com dom de línguas. Aqui, simplesmente, sai da tua boca o idioma mesmo. Então, eu já fui usado uma vez nesse dom. Né? Você pode falar, Deus pode te colocar numa situação que você vai ter que falar uma linguagem. Hoje estão inventando tecnologias que você vai falar numa língua e vai sair um som na outra já. Mas toda tecnologia é criada para imitar o mundo espiritual. A tecnologia é uma imitação do mundo espiritual. Por isso que nós somos tão fascinados, né? Pela questão da tecnologia. Então, um exemplo muito comum de xenoglossia. Você sabia que todo mundo aí fala em línguas? Quem fala em línguas, levanta a mão, por favor. Quem não fala em línguas, levanta a mão. Estou vendo o Cláudio. Quem mais? Só o Cláudio. Tem mais alguém que não fala em línguas? Tá, então vamos ter que trabalhar isso daí, doutor Cláudio. Tem que trabalhar isso aí rápido. É muito comum, vocês não sabem, mas eu estou estudando hebraico, né? Eu estudo sozinho. E hoje eu já sei ler várias coisas em hebraico, já sei falar em hebraico, várias coisas sozinho. Né? O hebraico ele é muito fácil de aprender, porque ele habita dentro de nós. O hebraico está dentro do ser humano. O hebraico já existia antes do planeta Terra. Deus construiu o planeta falando hebraico. Então, as outras línguas vieram depois. Quando Deus deu os 10 mandamentos para o homem, para os hebreus, ele escreveu em hebraico. Os hebreus nem sabiam ler. Deus escreveu coisas para quem não sabia ler. Tamanho poder que tem essa língua. Cada letra tem um poder. Eu tenho um livro sobre isso que eu escrevi, os 22 portais do Aleph Beit. Então, muitas vezes você fala hebraico misturado com língua sem saber. E quem sabe hebraico percebe. Aí você está lá, rescotomerebe adrag, amanaraçadeia, amaite ocopo quemin, quitina, lábala. E alguém fala assim, ué, peraí, 3 palavras que ele falou ali são do hebraico. Ele falou ali não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Se você chega perto do judeu, o judeu vai falar assim, esse cara não está conversando, mas ele entende de hebraico. Porque o hebraico está tão impregnado no nosso espírito que é muito comum você falar em línguas espirituais e sair partes delas em hebraico. O hebraico está na sua natureza espiritual. Então, é um bom exemplo de xenoglossia.
Agora, entende? A xenoglossia legítima, ela não envolve dom de línguas. O que envolve dom de línguas é algo muito parecido que vem à frente, né? Então, que é o glossolalia. Glossolalia é o número 4. O que é glossolalia? Glossolalia é muito parecido com a xenoglossia, mas no caso de você receber uma inspiração para verbalizar um idioma, você fala em línguas e algumas coisas diferentes acontecem. Porque você sabe que as línguas elas são para edificação pessoal, mas existem línguas para outras coisas também. Existem outros tipos de línguas. Você que está falando, você não sabe, mas às vezes Deus está te usando em línguas para outros motivos. Então, você pode estar falando em línguas para edificação pessoal, que é a língua direta com Deus. Você está e Deus está te edificando, está te abençoando, está te consertando, está te alinhando. Isso é um tipo de glossolalia. A outra glossolalia é quando você fala com anjos. Você sabia que muitas vezes que você está falando em línguas, você está falando com anjos e não com Deus? Está escrito lá, em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, então tem língua dos anjos. Às vezes você está você está achando que está falando com Deus, você está dando um monte de comandos para os exércitos de anjos, já está botando tudo, você está liberando o exército, posicionando tudinho. Por isso, irmão, que falar em língua é bom demais, porque você faz coisas que você nem imagina. Agora, uma coisa muito profunda e linda que pode acontecer, e eu também já fui usado nisso, na glossolalia, é você falar em línguas e a outra pessoa entender o idioma dela. Veja bem, não é a xenoglossia. A xenoglossia você já fala o idioma. A glossolalia você fala em línguas e a pessoa entende o idioma. Entenderam a diferença, gente? Então, eu era digitador de computador de uma empresa e a minha patroa era muito braba. E ela estava digitando, ela mandava em mim, ela me humilhava, ela me esculachava. Eu tinha maior medo dela. E um dia, o tomógrafo da empresa quebrou. E ela passou perto de mim e falou assim: Ricardo, você dá um jeito, liga para o doutor Marcos Bassotti, manda ele trocar esse tomógrafo. Eu paguei uma fortuna, eu não aceito isso. Liga para ele agora! E eu era medroso, meu irmão, 23 anos de idade, aquela mulher braba, o diabo veste Prada em pessoa. Cara, quando ela me deu o número do telefone, eu falei, que número estranho. Eu liguei, a secretária atendeu em inglês. Eu falei, ih, rapaz, caiu minha ficha. O doutor Marcos Bassotti é um empresário americano. Eu estava ligando para os Estados Unidos. E eu não falo inglês. Eu entrei num pânico profético, gente. Já entrou em pânico profético alguma vez? Melhor coisa que tem. Ao invés de você fazer besteira, você entra no espírito. Eu, um telefone na mão aqui, eu desliguei o telefone. Passaram-se algumas horas, a doutora Estela vem até mim e fala assim, Ricardo, deu certo, obrigado. Tá, foi muito bom. O doutor Marcos ficou impressionado, agradeceu pela sua gentileza e garantiu que até mês que vem o equipamento novo vai estar chegando aqui na clínica. Eu não tenho ideia do que eu falei com o doutor Marcos, eu nem sei quem é o doutor Marcos, mas ele entendeu tudinho lá e deu certo. Então, foi uma experiência de glossolalia nível 3, que é essa que você fala em línguas. Essa que aconteceu em Atos 2. Lá em Atos 2 diz que eles falavam em línguas e todos entendiam cada um no seu idioma. Então, eles falavam em línguas, mas no ouvido do povo, porque a festa de Atos 2, a festa de Pentecostes, era uma festa que vinha povos de todas as nações. Então, era necessário que Deus derramasse uma capacidade de verbalização que alcançasse todas as nações. Então, Deus, ao invés de dar
a outra que eu falei anterior, ia ficar muito complicado, porque tinha muita gente para ouvir. Então, imagina, você tem que falar com o albanês, tem que falar com o polonês, tem que falar com o judeu, tem que falar com o grego, tem que falar com o chinês, tem que falar com todo mundo. Deus teria que te dar a capacidade para falar 5 vezes a mesma coisa, em idiomas diferentes. Mas na glossolária, você fala uma coisa uma vez só. Aí todo mundo, nossa, caramba, eu estou entendendo. Ué, mas como você também está entendendo? Se você é chinês e eu sou polonês. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Então são Posso. Oi. Eu queria... Essa tradução, o mecanismo dela, eu sempre pensei que era um anjo que fazia essa tradução, ou o Espírito Santo que fazia essa tradução de glossolalia. Então, o mecanismo aqui é um dom que a própria língua, elas tem uma vida e ela mesmo se codifica e decodifica. Então, é como se... Eu não posso te dar certeza. Isso aí são coisas que Deus não revelou para mim ainda. Mas eu imagino que seja assim. Eu acho que as coisas espirituais elas têm vida própria. Deus não precisa pegar um anjo para traduzir. É igual a espada de fogo que eu falei hoje, ela se move sozinha. Então, a língua se decodifica. Mas pode ser que não, né? Eu estou dizendo aqui, eu estou denunciando os poderes. E a xenoglossia, tem várias reportagens que mostram de crianças falando outros idiomas de outros países e elas nunca estudaram. Então, é uma ativação que tem do reino do Espírito nessas crianças, né? Nem dúvida, isso vem do céu. Ou pode vir da magia, da bruxaria, né? Perfeito. Bom, obrigado. Tudo isso, vocês têm que orar, falar, será que eu quero isso no meu ministério? Se eu quiser pedir, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Né? Ah, mas por que muita gente não tem isso? Porque não sabe que existe. Então, no momento que vocês descobrem que existe, vocês podem entrar nas cortes celestiais em oração e falar, Senhor, o apóstolo Ricardo ensinou um negócio lá que eu achei aquilo fantástico. Isso aí no meu emprego, isso aqui no meu trabalho, isso aqui no meu ministério, e ajudar muita gente. Como é que faz para o Senhor liberar isso para mim? E espera a resposta. Aí daqui uns dias Deus vai botar no teu coração para jejuar 30 dias, jejuar 20 dias, fazer alguma coisa, fazer uma oferta, fazer um sacrifício. Ou às vezes simplesmente você vai receber, sem fazer nada. Amém? Apóstolo. Oi. Eu gosto quando pergunta porque eu como uma torradinha. Eu já escutei o senhor falando 2 vezes sobre essa palavra corte celestial. Os dons não é o Espírito Santo que dá? É. E Jesus dá os ministérios? Sim. Então eu não preciso ir na corte celestial, eu posso conversar com o Espírito Santo e ele me dá o dom. E onde é que ele senta? Deus tem 2 casas. Ele tem 2 casas. Ele tem uma casa, igual Salomão. Salomão fez 3 casas, 3 palácios idênticos. Um para ele reinar, um para ele morar com a sua esposa e um para ele julgar o povo. Deus também tem. Deus tem o 3º céu onde ele habita com os anjos e ele tem o 2º céu onde ele atende as demandas da terra e atende os demônios também. Lá quando os anjos vão lá falar com Deus e Satanás entra no meio, é no 2º céu. Ali são as cortes celestiais. Ali é onde as negociações acontecem, as conversas acontecem. Então, você tem que apresentar para Deus a sua proposta. Por isso é uma corte celestial. Outra coisa, corte celestial é uma coisa muito séria. O doutor Cláudio aí, o William, a Mariana vão entender muito bem disso, né? Porque lá em Zacarias capítulo 3, se eu não me engano, mostra o tribunal do júri claramente no momento em que o sumo sacerdote Josué
ele é visto como um réu. Então, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué estava lá, sentado, Satanás estava do seu lado direito para lhe opor, e do outro lado estava Jesus, dizendo, não toque nele, porque ele, para mim, é uma brasa tirada do fogo. E aí veio um serafim, tocou nele, purificou ele, botou um turbante, dizendo, esse é santo ao Senhor. Mas o que isso significa? Quando você entra na dimensão do Espírito, no segundo céu, em oração, pedindo a Deus, Senhor, me leva a um nível mais alto, numa dimensão de atmosfera de profeta. Profetas andam no segundo céu e no terceiro céu. Dependendo de como está o seu espírito, você não tem escolha em que cadeira você vai sentar. Ou você é puxado para a cadeira de júri, ou você é puxado para a cadeira de réu, ou você é puxado para a cadeira de advogado, defensor, intercessor. Entendeu? Então, o sumo sacerdote, quando ele entrou lá, ele tinha uma iniquidade. A iniquidade puxou ele para o banco de réu. Então, no banco de réu, ele não podia falar, Senhor, eu quero glossolalia. Ele tinha que calar a boca e deixar Deus tratar com ele. Entendeu? E houve uma corte celestial. Então, nós precisamos saber, nós temos o livre acesso, mas nós precisamos entrar de mãos limpas, coração puro. Porque senão você vai sentar no banco de réu e nem sempre o veredito vai ser bom. Nem sempre o veredito vai ser bom. Satanás, ele é muito bom. O cara pensa num promotor de justiça de alto nível. Satanás é bom porque ele trabalha com documentos, ele trabalha com legalidades e documentos válidos. Os documentos de Satanás são muito, muito, muito bons, muito bem apresentados. E Jesus é justo. Bom, número 6. Aliás, número 5, né, gente? Clareaudiência. Clareaudiência é a capacidade de ouvir voz ou vozes do mundo espiritual. Tem gente que ouve voz de demônio, tem gente que ouve vultos, tem gente que ouve correntes arrastando. É coisa ruim, né? Mas tem gente que ouve voz de Deus, tem gente que ouve voz de anjo. Tudo isso está dentro da linha da clareaudiência. Então, pode ser... vamos ver aqui, por exemplo, eu vou ler um texto aqui em Atos, capítulo... Aliás, eu vou deixar para dever de casa. Anota aí, clareaudiência, Atos 9, versículo 4. Que aí vocês meditam na palavra, né? E Apocalipse 5, de 11 a 13. Agora, tem uma linha da clareaudiência que é uma ousadia minha. Eu tenho buscado a Deus esse poder, que é um poder que a Bíblia me dá respaldo para acreditar que ele existe. E eu já cheguei muito perto disso. Que dentro da clareaudiência, você também pode pedir a Deus a capacidade de interpretar as vozes múltiplas dele. O que são as vozes múltiplas de Deus? Clareaudiência não é ouvir a voz, não é ouvir voz? Deus não fala, sim ou não? Agora, a Bíblia diz que Deus fala através de trovões, não diz? Isso é uma metáfora ou será que isso é uma verdade? O que você acha, doutor Cláudio? Bota o volume aí. Bota o somzinho aí. Verdade, e eu tenho muita experiência com esse tipo de, Que bom. de poder. Que legal. Não tanto com trovão, mas com vozes eu tenho... Parece que eu sou uma antena. Caramba, cara. Depois você ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Nós temos que fazer um ato profético depois de compartilhamento de unção, né, gente? Impartição múltipla, cada um transferir um pouquinho para o outro. Juntos somos mais fortes. Mas quando começa a trovejar, porque tem trovão, irmão, que eu falo, esse aqui foi Deus. Tem trovão que eu falo, esse foi Deus, mano. Só que sacudiu até o chão da minha casa, sacudiu. Só pode... Tá bom, Deus. Não entendi, não, mas tá bom. Então,
Quando troveja, é muito legal, cara, você ir para a janela e falar, Senhor, fala. O que o Senhor está me dizendo? O que o Senhor quer falar nesses trovões? No som das muitas águas, aquela chuva gostosa, a cachoeira, o rio passando, a correnteza. Você tem que fechar o olho, Senhor, o que o Senhor quer falar? Então, da mesma maneira que se pode interpretar um mandarim, da mesma maneira que você pode interpretar o inglês, o hebraico, você pode interpretar som de trovão, de água, rugido de leão. Deus não fala no rugido do leão? Rugiu o leão, quem não temerá? Bradou o Senhor, quem não profetizará? Então, vai no zoológico, fica sentado do lado do leão, escuta ele rugindo lá e fica falando, Senhor, fala através desse leão. O Senhor fala através dos rugidos. Entende? Isso é loucura do Ricardo. Segunda Ricardo, capítulo 2. Mas aí vai de segunda, vai cada um de acordo com a sua fé. Profeta, irmão, é doido. Chofar. Querido, tocou o chofar, você tem que falar. Explica melhor, Deus. Quero saber. Eu não quero ficar só no tuí, tuí, tuú, tuú, não. O que está rolando aí? O chofar é a voz de Deus. Inclusive, no dia do arrebatamento, o chamado será através do toque do chofar. Aí já pensou, o chofar tocar, você quer? Vai ficar aqui embaixo. Né? Então, por que tem tanto chofar hoje na moda cristã? Porque Deus inseriu o chofar na moda cristã para preparar o ouvido da igreja para o arrebatamento. Para a igreja conhecer o som do arrebatamento. Então, hoje, qualquer Assembleia de Deus que não entende nada de judaísmo, tem um cara lá tocando chofar. Por quê? Porque nós temos que conhecer o som do arrebatamento. Agora, lindo será quando o chofar tocar e você imagina que coisa linda, gente. Eu quero ativar isso em vocês. Que vocês vão estar na igreja, alguém vai tocar o chofar e você vai dizer assim, eu vou interpretar o que você está tocando. Você toca, eu interpreto. Olha que coisa linda. Eu já interpretei bateria. Eu já ativei baterista profético. Eu falei, vai tocando. Você toca, para, eu interpreto. Toca, para, eu interpreto. Toca, para, eu interpreto. Agora para, eu interpreto. Então, nós podemos, irmão. Tudo fala. Tudo fala. Se tudo fala, eu posso ouvir. Se eu posso ouvir, eu posso dizer o que eu estou ouvindo. Faz sentido, sim ou não? Então, vamos lá. Tá ficando gostoso, né? Som de animais também. Tem versículos sobre isso, né? Esse eu vou até dizer qual é. Você já anotou Atos 9:4 aí? Já, né? Claro, eu disse. O outro é Apocalipse 5, de 11 a 13. Quando Deus abre os ouvidos de João para interpretar o que os animais falam. Coisa mais linda. Ele diz, eu ouvi toda criatura que tem no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há. E eles diziam todos em alta voz, olha, criatura no céu, as aves, na terra, os mamíferos, debaixo da terra, minhocas, seres debaixo da terra, no mar, peixes, anfíbios. E ele disse, todos eles diziam, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, para sempre e sempre. Por isso que essa música Poderoso Deus, do Antônio Cirilo, nunca perde a validade. Porque quando a gente canta, a gente não começa, a gente dá continuidade. Porque toda vez que um cachorro late, ele está cantando Poderoso Deus. Toda vez que um pássaro pia, ele está o que está sentado. Né? Todo animal ele está adorando essa música. E quando você entra, você simplesmente faz parte do que chegou atrasado no coral. Mas existem outras coisas que os animais falam. Eu tenho outros versículos, mas eu não vou entregar hoje. Vocês não entrarem na unção que eu não quero que vocês entrem por enquanto. Né? Já tem muita gente interpretando passarinho por aí. Vamos dar um tempo nisso por enquanto, desse outro dia. Né? Clarevidência. 6. Clarevidência.
O clarividente, esse cara é o que nós chamamos também de vidente, né? O clarividente, ele é a pessoa que nós chamamos que tem visão aberta. Não é aquela pessoa que tem uma revelação. Ela vê o tempo todo, ela está vendo. Ela vê o presente, ela vê o passado, ela vê o futuro. Ela olha e vê. É como se ela tivesse duas visões, uma do real, que a gente está aqui olhando agora, e uma daquilo que está acontecendo em algum lugar, em algum ambiente, em algum momento, em alguma linha do tempo. E isso funciona para a pessoa com a maior normalidade. Então, quando eu conversava com o profeta Amaro, antes do seu falecimento, ele dizia, eu estou vendo uma casa, essa casa é assim, 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 tem a pessoa assim, sim, sim, assim, 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 tal, e é num lugar assim, tal. Não sei se vai acontecer ou se já está acontecendo ou se vai acontecer daqui a 10 anos, mas eu estou vendo. Ele só via. Ele não podia dizer é uma profecia. Ele estava entregando um recado do que ele via. Aí lá na frente alguém falava, caraca, cumpriu. Por quê? Porque Deus estava dando uma visão do futuro. Outra vez alguém dizia assim, eu passei por isso, você viu uma coisa que eu passei. Porque Deus deu uma visão do passado. Outras vezes alguém dizia assim, poxa, cara, é o que eu estou vivendo. Ricardo, Fala aí. a clarividência eu nunca vi como dom, eu sempre vi como uma função do espírito, como os 5 sentidos do corpo, ou 6, né? Que é aquela da intuição. Eu sempre vi como função do espírito. Mas não é, porque senão todos nós teríamos. Mas toda criança nasce com isso. Nem toda. É o que você está dizendo. É o que você está dizendo. Você conhece toda criança? Todas do mundo inteiro, não. Então você Ainda tem não fiz, uma experiência limitada baseada no seu mapa de mundo. ainda Entende? não fiz Mas eu estatística. acredito que a maioria das crianças tem uma capacidade de ver o mundo espiritual, porque elas são puras, mas não é uma clara evidência. Por quê? Elas veem o que está acontecendo agora. Elas não veem o que aconteceu antes, nem o que vai acontecer no futuro. Mas o nosso Então, espírito, ele não é bidimensional. O nosso espírito, ele está fora do tempo, Ricardo. Ele não é preso no crono, o nosso tudo bem, espírito. tudo bem. Me fala alguma coisa aí do meu futuro. Então, mas aí que tá. Eu acredito que há momentos da nossa vida, de acordo com o grau de limpeza, e a função do nosso espírito, ela vai ativando aos poucos, até a limpeza total. Aí você ganha esse presente. Que não é ganhar presente, para mim é uma ativação que já está pronta dentro do espírito. Eu sempre acreditei nisso, que não Está é pronto? dom, Você é está função. se contradizendo. Se está pronto, está pronta. Não vai se aprontar. Mas é que nem o apóstolo falou na live anterior. Você está falando a mesma coisa que eu, só que você está criando terminologias diferentes. Que Entendeu? na live anterior o apóstolo falou que a criança vai fechando quando ela vai se contaminando. Eu Sim. acredito que a Mas visão a criança, ela vê o hoje. Ela está vendo aqui, por exemplo, a criancinha ela é pura. Então está passando um anjinho, ela vê. Está passando um demônio. Mas a criança não vê o passado, não vê o futuro. Então, o que eu estou falando aqui na clara evidência é uma capacidade madura. Só os maduros conseguem lidar com isso. Imagina uma criancinha pura ver as coisas que vão acontecer no mundo apocalíptico que a gente está para entrar. De robótica, de inteligência artificial, de tecnologia. Né? Imagina uma criancinha ver o que vai acontecer daqui a 5 anos com essa curva tecnológica que a gente está vivendo. Então, eu creio que há um nível de evidência que a gente vai falar já já, mas não está enquadrada nesse aqui, que é a clara evidência. A clara evidência é você poder ver abertamente, né? Simplesmente você vê. Igual aqueles profetas que profetizaram para alguns de vocês aí. Profeta Robson, profeta João Édipo, eles olham e eles veem. Ele fala, está acontecendo isso, isso. E foi imbatível o que eles falaram, né?
Bom, alguns animais eles têm esse dom, por incrível que pareça. Então, cavalo, gato, cães, eles têm muita facilidade para ver, né? Textos para vocês estudarem. Números, capítulo 16. Aliás, Números 12, 6. Desculpe, Números 12, 6 e Atos 10, 3. Tá? Na verdade, eu cometi um erro aqui, tá? Eu cometi um erro. De certa forma, o Carlos tem razão. Porque a clarividência ela tem a ver só com o presente. Eu quero me reportar aqui. É porque são tantas terminologias, né? Então, a criança se enquadra assim. Assim como os gatos, os cavalos, os cachorros e os outros. A clarividência ela é uma visão aberta para o tempo presente, para o que está acontecendo. Existem pessoas que têm essa visão aberta 24 horas por dia. Inclusive, é muito comum pessoas me pedirem para orar para fechar o olho delas, que elas não aguentam mais ver o que estão vendo. Porque geralmente se vê mais coisa ruim do que boa. Então, você tem razão, Carlos, é isso mesmo. O que eu vou falar agora, o que eu falei antes, mas que eu vou falar agora é vidência. Então, número 7, vidência. Vidência é diferente de clarividência. É parecido porque vê. Vidência. Só que a clarividência ela traz a clareza do presente. A vidência, o vidente, o profeta Amaro era um vidente. Né? Ele era um vidente. Essa pessoa ela pode ver o presente, pode ver o passado, pode ver o futuro e ela pode ver coisas que acontecem em outras geografias, inclusive. Entendeu? Então, você vai ver falar de vidente, você anota aí para estudar em casa, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Tá? Eu não vou insistir nesse número 7, não, porque, como eu já expliquei anteriormente, só expliquei na terminologia errada, mas então, esse dom é um dom fascinante. Eu não sabia que existia, mas eu conheci muitos videntes nessa pandemia. E é impressionante, mano. Esses caras, eles veem a nossa vida no passado, eles veem o presente, eles veem o futuro. A nossa líder de intercessão, a profeta Mara, ela é uma vidente. A Denise, que nós perdemos recentemente, era uma vidente, entendeu? E tem alguns outros videntes no nosso ministério que eu não posso dar nome ainda, porque eles estão em treinamento, eles não sabem que são videntes, e eu não posso dizer para eles que são ainda, porque senão eles vão ficar muito folgadinhos. Primeiro eu tenho que tratar o caráter para depois denunciar o dom. Mas são videntes. Número 8. Número 8 é muito interessante. É pictografia. Lembra que o primeiro foi psicografia, é diferente. Pictografia é a pintura profética, digamos assim. O desenho inspirado. A pintura, o desenho, a escrita revelada, inspirada. Então, hoje, nós vemos isso como a pintura profética da igreja, né? O cara vai lá, ele pega um pincel e vai desenhando quando ele vê surgir um leão, surgir um troço. Às vezes surge um troço que ele não entendeu nada, mas depois ele vai olhar e fala, nossa, o que é isso? Aqui. Uau, que revelação foi essa que Deus me deu. Olha só, apareceu um homenzinho aqui apontando e dando um tiro de fogo lá para cima, não sei o que. Tá. Então, isso é uma unção de você trazer a revelação através da pintura. Os antigos povos, o Dr. Cláudio falou, nas trevas isso é muito comum. Os antigos povos usavam muito isso. Então, você vê que quem criou as letras hebraicas?
apesar de elas terem vindo do céu, quem escreveu elas na terra primeiro foram os fenícios,